Em nosso estudo de hoje, a lição 50 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Pena de Morte. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na iminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico no horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico, sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se seu caso, determina se lhe deu tratamento cabível aos histriões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. E entregue à multidão amontinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, aliando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendeste a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado quando curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia, e oremos todos juntos, suplicando a Deus, nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir no ádito da consciência o aviso celestial do nosso divino mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A gente observa que conforme a nossa sociedade vai evoluindo, a gente vai tendo mais conceitos espirituais e a gente começa a ver essa dicotomia espírito, matéria e dá mais atenção à natureza espiritual que a gente tem. E a natureza espiritual, o que a gente vai encontrar? Imortalidade da alma. Somos todos imortais, ninguém morre. Esse corpo físico aqui vai morrer, mas o espírito que eu sou, eu estou usando um corpo físico agora, eu vou largar esse corpo físico numa hora. Ele tem continuidade, então a imortalidade da alma é uma realidade inconteste que, querendo ou não querendo, as pessoas vão ter que aceitar, não tem como fugir disso. Quando a gente fala de pena de morte, a gente vai estar tratando de um tema dos mais graves, porque a gente vai entender uma coisa: morre o corpo, o espírito continua vivo. E os processos obsessivos que a gente começa a estudar aqui, e obsessivo a gente está falando assim de pessoas que estão tendo perseguições espirituais, de pessoas que estão tendo visões, que estão entrando em síndrome do pânico, que estão entrando em quadros às vezes muito complicados. Muitos deles, mas muitos deles, decorrem do seguinte: a pessoa ela acha que está tirando a vida do outro, quando na verdade não está, está tirando apenas o corpo. Tirou o corpo, depois do espírito sentir a dor do corpo amortalhado, o que acontece? Ele está de pé, ele está sabendo quem fez, por que fez, e em muitos casos tendo a permissão de Deus para iniciar um processo vingativo. E a gente vai começar a entender, até por conta disso, porque é que quanto mais a gente vai buscando a história para trás, a gente vê muito mais pessoas, entre aspas, endemoniadas, como diz a história,
que são os endemoniados? Estão sendo perseguidos espiritualmente. Hoje a doutrina espírita ela vem explicar passo a passo por que isso acontece, como isso acontece, por que tem a permissão de Deus, e vem mostrando até como a gente conseguir fugir quando existe um arrependimento sincero, o primeiro passo, arrependimento sincero, eu não sabia o que estava fazendo, e depois iniciativa para começar a reparar o mal que fez, a gente fica protegido, né, como protegido desses espíritos que fazem esse tipo de perseguição e de vingança. Mas é claro, né, os espíritos ainda falam para a gente, mas cuidado, eles ficam como gato à espreita do rato, esperando só a gente dar uma brechinha ali, né, moral, para que eles possam atuar também. A gente vai perceber o seguinte, pena de morte já não é mais uma coisa para a nossa geração, para a nossa época. E aqueles que insistem ainda na pena de morte, sejam pelo meio coletivo, como acontece com alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, países da Ásia, países lá do Oriente Médio, que utilizam sim oficialmente a pena de morte, eles trazem o seu karma coletivo, eles trazem problemas espirituais de grande monta. E aqui no caso do nosso aqui do Brasil, já que a gente não tem legalmente a pena de morte aqui no Brasil ela vem assim, né? Na Constituição fala que não haverá pena de morte, exceto em casos de guerra declarada. Se houver uma guerra declarada, aí a gente vai utilizar o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar, que vai definir as penas e a maneira de aplicar as penas. E quando tem guerra declarada, tem um monte de coisa que é pena de morte mesmo. Traição, deserção, são, se eu não me engano, mais de 30 crimes. Né? Agora eu posso estar bem desatualizado, tem muito tempo que eu estudei sobre isso. Mas aqui no Brasil não se usa oficialmente a pena de morte. Mas a pena de morte está acontecendo o tempo todo nas nossas comunidades, no tráfico de drogas, enfim, pessoas que, por ignorância mesmo, ignorar as leis de Deus, estão se entregando a essa prática e depois sentindo as consequências, porque você percebe a pessoa se tornando uma pessoa perseguida espiritualmente, se tornando cada vez mais embrutecida e complicando cada vez mais o quadro terreno. Emmanuel, para poder falar desse tema de hoje, ele pega líderes religiosos, Moisés para os judeus, Siddhartha Gautama para os budistas, Confúcio para os chineses, Maomé para os islâmicos, faz a comparação, mostra Jesus foi condenado à morte, pena de morte para o Cristo. E ele vem falar para a gente aqui logo em seguida, depois de ter feito essa introdução maravilhosa e até histórica para a nossa pesquisa, ele coloca para a gente aqui, cristão de todas as interpretações do Evangelho dos quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime. Essa é que é a ideia. Apartai o criminoso do crime. A ideia é de pensar assim, a gente tem um cuidado todo especial com o pecador, para que ele largue o pecado. A gente tem um cuidado todo especial com o criminoso, para que ele largue o crime. Enquanto ele não larga o crime, não larga o pecado, ele vai estar sentindo, através da lei de ação e reação, os efeitos do mal praticado por ele mesmo. Então vai chegar um momento em que ele mesmo, cansado de sofrer, vai buscar um outro caminho. Então só existe um caminho, é o caminho da educação. Por isso que o papel das nossas instituições religiosas, e aí eu falo de todas, nós espíritas temos que ter respeito por todas as instituições religiosas, porque o papel que as igrejas fazem hoje, seja ela católica romana, católica ortodoxa, seja ela as protestantes tradicionais que vêm lá da Reforma, Lutero, Anglicano, Presbiteriano, Batista, seja as pentecostais, aquelas que são consideradas neopentecostais, todas elas fazem um papel maravilhoso de levar Cristo para o coração da criatura que é humana. Então a gente precisa disso, trazer a educação cristã para que a gente possa estar abolindo esse conceito de pena de morte e finalmente trazer para os nossos corações a passagem do Cristo que ele fala, se bater numa face, oferece a outra, pediu a capa da túnica, pediu para caminhar 1000 passos, caminha 2000, e a gente vai agindo, sim, com os recursos que a gente tem da lei, mas não promovendo mais pena de morte, porque você tirar a chance que aquele espírito tem de se arrepender e de aprender, porque aqui no mundo material é que ele vai aprender mesmo. Então, para encerrar,
joga fora aquela frase bandido bom é bandido morto. No bandido bom seria bandido encarcerado, sendo educado para largar o crime de vez. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.